Boa noite, pessoal. Meu nome é Rafael, sou advogado criminalista e hoje vamos falar um pouco mais sobre medida protetiva. Mais especificamente relacionada ali aos homens que foram notificados que tem uma medida protetiva contra eles e não podem retornar para casa. O que eu vejo acontecer? Normalmente, o homem está no trabalho, o oficial de justiça vai até lá e informa ele que tem essa medida protetiva e que ele não pode retornar para sua casa. Ou ele está em casa e o oficial de justiça vai até lá e fala para ele se retirar o quanto antes para que essa medida surta efeito. E aí, o que o homem deve fazer nessa situação? Infelizmente, o Estado ele não criou meios para que esse homem possa se organizar nesse tipo de situação. E muitas vezes ele acaba tendo que sair da casa com a roupa do corpo mesmo. E se olhar perto, se não tem um amigo, ele acaba ficando muitas vezes até na rua. Teve casos aqui que eu peguei práticos mesmo e o homem dormiu na rua ali umas 2 noites porque não tinha para onde ir até se organizar. E isso é justo? Não é justo, porque é bom lembrar que a medida protetiva ela não quer dizer que a pessoa é culpada, ela serve para resguardar a mulher nesse momento inicial. Não quer dizer que o homem é culpado, vai ter todo um processo e assim, acaba que o homem sai humilhado nessa fase e com prejuízo financeiro, prejuízo psicológico e muitas vezes chega no final do processo e ele é inocente. A denúncia ali foi falsa, no caso. Então, o Estado ele deveria criar assim alguns meios para poder resguardar a vítima, a suposta vítima que fez essa medida protetiva, mas também dar um amparo para esse homem, para que ele não seja vítima do Estado e passe por essa humilhação toda e esse prejuízo e no final não tenha nenhum ressarcimento disso. O que eu aconselho, assim, como advogado que atua nessa área, é que o homem, se ele estiver em casa, ele registre o estado que estão os seus bens. Para quê? Para que se futuramente ele for lesado ou algo assim, alguma coisa suma ali dali, ele possa depois pleitear o ressarcimento disso. E outro ponto, depois que ele se organizou, ele arrumou um local para ficar, procure um advogado e peça para que ele entre com uma petição na vara criminal onde foi instaurada essa medida protetiva para ele poder reaver suas coisas. Muitas vezes a pessoa tem ali material de trabalho, precisa para trabalhar, tem ali suas roupas e muitas coisas ali que ele precisa para o dia a dia dele. Então, entre o quanto antes que esse pedido para poder ali do local e junto, nem em seguida, mas junto com esse pedido já entre na vara civil ali, contrate um advogado civil, eu não vou saber explicar essa parte, mas para que ele possa regulamentar toda essa parte civil, que é partilha de guardas, caso tenha filhos, separação de bens e tudo mais. Então, pessoal, infelizmente, o Estado ele é negligente com relação ao homem nessa parte. Eu sei que não é justo, mas é o que acontece. É importante a medida protetiva, sim. A medida protetiva ela tem que existir, porque, infelizmente, existem muitas vítimas aí reais, só que muitas vezes esse homem ele é acusado injustamente, ele passa por toda uma humilhação, por todo um desgaste psicológico, ele passa por um prejuízo financeiro muito grande e no final ele é inocente. Então, assim, é o que eu tenho para falar hoje. Infelizmente, os meios que tem ali são realmente a petição para pedir o ressarcimento desses bens e também entrar na esfera civil ali para fazer essa partilha de bens, fazer toda o correto ali, que é partilha de guardas, de bens e tudo mais. Então é isso, o vídeo de hoje é relacionado aos homens, para que eles pelo menos saibam o caminho a seguir quando acontecer isso com eles. E tudo de bom para vocês, Deus abençoe e até mais.